A paz do Senhor a todos os ouvintes e amantes da Palavra de Deus que nos acompanham pela internet. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema o propósito dos dons espirituais. E o pastor Elinaldo traz no primeiro tópico sobre os dons não são para elitizar o crente. É muito apropriado dizer isso, porque infelizmente muitas igrejas ou muitos crentes acham que porque possui um dom que se destaca no seu ministério, como o dom de curas, o dom de profecia ou o dom de manifestação de maravilhas, ele acha que isso é resultado da sua santidade diante de Deus. E na verdade, isso não tem nada a ver com a santidade no que se refere à manifestação dos dons na igreja ou na vida de uma pessoa. Embora nós saibamos que a santidade é importante e ela faz parte do nosso cotidiano, mas isso não significa que os dons espirituais, manifestando em uma pessoa, é a aprovação da sua conduta ou a elitização da sua vida cristã. Deus, no Antigo Testamento, trazia, é claro, os dons somente para uma elite privilegiada. Mas quando Jesus veio, essa barreira foi quebrada e todos os crentes, indistintamente, podem ter qualquer dom espiritual, é só buscá-lo. É importante dizer que, como já falei, que os dons espirituais não são uma aprovação de conduta, ou seja, só porque a pessoa fala em línguas estranhas, ou porque a pessoa profetiza, ou porque a pessoa faz alguma cura, isso não significa que Deus está aprovando tudo quanto ela faz ou ensina. Os dons espirituais não é uma aprovação de conduta. E para provar isso, nós queremos ler o que o apóstolo Pedro disse no capítulo 3 de Atos, quando ele curou aquele doente, aquele paraplégico. A Bíblia diz que Pedro, quando viu que a multidão estava atônita olhando para ele, falou assim: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É pela fé no nome de Jesus que fez o seu nome fortalecer, e este vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então Pedro estava admirado, porque o povo pensava que aquele milagre tinha sido feito por alguma virtude de Pedro ou de João, ou por alguma santidade. Pedro disse: olha, por que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada a não ser mandar o paralítico se levantar no nome de Jesus. Então é pela fé que este homem tem saúde. Então, os dons espirituais, como já disse, não são uma aprovação de conduta. Deus não está aprovando tudo que a pessoa faz ou ensina. Simplesmente a graça de Deus se manifesta através daquelas pessoas, e estas pessoas muitas vezes usam os dons que possuem para atrair as pessoas a elas mesmas, ou para promover o seu ministério, ou promover o nome da sua família, ou o seu próprio nome. E na verdade os dons espirituais, o propósito deles não é a promoção pessoal, e sim a glorificação do nome de Cristo e a promoção do reino de Deus. Se tem alguém se aproveitando dos dons espirituais para se promover ou promover o seu ministério, precisa fazer uma releitura do ministério apostólico, que apesar de fazerem tantos sinais e maravilhas, todos os apóstolos, sem exceção, morreram de forma trágica e pobres. Ou seja, eles não se aproveitaram dos dons que possuíam,
da facilidade de atrair multidões a si, não fizeram isso para promoção pessoal, mas para promover a Deus, o seu reino e a sua palavra. Mas, como diz a lição, os dons não são para elitizar o crente. Se alguém está usando para pensar que é superior a alguém, esta pessoa precisa aprender o que os apóstolos ensinaram, principalmente Paulo, na sua carta aos Romanos, Coríntios e Efésios. Os dons espirituais edificam a si mesmo e aos outros, ou seja, os dons não são para a pessoa usar em benefício próprio, mas sim para edificar a ele e aos outros. E desta forma, ele vai cumprir integralmente o propósito dos dons. Os dons espirituais edificam todo o corpo de Cristo. Então, quando nós aprendemos isso, nós ficamos satisfeitos sabendo que Deus tem um propósito nos dons e deu isso para que cada crente possa usufruir para a edificação de si e dos outros. Ou seja, se eu tenho um dom e não uso para benefício da igreja e do próximo, certamente Deus vai pedir conta daquilo que eu estou usando sem beneficiar meu próximo. É muito importante que os alunos aprendam isso e que o professor tenha um cuidado de não polemizar esses pontos importantes, mas fazer com que os dons espirituais sejam ditos de forma bíblica na escola bíblica ilustrativa, na escola bíblica dominical. E é muito importante que o professor saiba que na revista da escola dominical precisamos abrir a Bíblia e estudar junto com a sala. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.